nós. E quando Jesus profere, amai os vossos inimigos, ele não está dizendo para nós que nós devemos amar o inimigo como o nosso amigo. E a espiritualidade amiga, neste capítulo, Kardec aborda isso com muita clareza. Que a espiritualidade não está dizendo para nós aquilo que até a ciência explica. A lei de atração e a lei de repulsão. É uma lei que está na física e é uma lei divina. Toda ciência e toda lei é divina. Para nós é uma descoberta, mas é lei divina. E não há como nós amarmos aquele que nos fez mal, que nos prejudicou, que faltou com a nossa confiança. Não há como. Isso está na lei. Mas não é de amor incondicional que Jesus nos fala, mas dos raios do amor. Lógico que a intenção de Jesus é dizer que quando nós utilizarmos da compreensão, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade, nós chegaremos com o tempo a este amor incondicional. Mas a própria espiritualidade nos diz que se nós já não revidarmos com a mesma moeda, né? Porque ele diz, já vos diz a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, amai, orai e querer o bem daqueles que vos perseguem e caluniam. Então, todo aquele que ora por seu inimigo, ou por uma pessoa que lhe causou o mal, que já consegue orar, porque muitas vezes, quando nós já compreendemos essa nova proposta de hábito para ter um mundo melhor, nós nos colocamos à disposição para orar por aquela pessoa que nos prejudicou, ou que nós achamos, na nossa visão, né? Porque muitas vezes nós nos equivocamos, até mesmo por falta de compreensão, de conhecimento, nós nos equivocamos. Mas naquele momento, para nós, aquela pessoa nos prejudicou. Então, quando nós nos colocamos diante dessa nova proposta de Jesus e nós falamos, Senhor, eu já quero isso para mim. Porque é muito interessante, meus irmãos, algo que está acontecendo conosco que eu acho maravilhoso. As pessoas dizem assim, estou cansada de raiva, estou cansado de briga na minha família. Hoje eu estou muito triste porque eu briguei com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai. Isso é ótimo, gente. É maravilhoso quando nós ficamos tristes porque brigamos. Porque é somente assim, nos diz a espiritualidade, que nós começaremos a querer algo novo. A proposta já está aí. Há 2000 anos. A nova proposta. Porque até então, a moda, vamos usar essa palavra, a moda moral da época era olho por olho, dente por dente. E Jesus faz essa nova proposta. Amai, perdoai, orai. Então, quando nós já estamos cansados, cansadas, e queremos de fato uma vida melhor, um futuro melhor, e nós descobrimos que essa proposta ela já existe, que Jesus já a colocou para nós no Sermão da Montanha, nós nos colocamos à disposição. Mas como eu falei no início, é uma prática individual. Porque quando eu começo a praticar então a oração por aquela pessoa que eu tenho muita mágoa,
que eu tenho muito rancor e outros tantos sentimentos e emoções menos nobres, não é assim tão fácil, vamos combinar, não é? Eu lembro, eu já comentei isso aqui, mas eu acho esse exemplo tão impactante que eu sempre lembro dele quando eu vou falar. Um colega que ele havia se divorciado, e é incrível, né? Como acontece nos divórcios, nas separações, as mágoas, as feridas, os rancores. E ele disse que quando ele se depara diante dessa nova proposta de Jesus, e ele começa a compreender isso, e aí ele começa a colocar na prática, ele relata que as suas primeiras preces pela ex-esposa parecia-lhe cacos de vidros descendo-lhe pela garganta. Isso é muito individual, é muito particular. E essa é a nova proposta. Então ele relata que à medida que ele foi insistindo, e à medida que ele foi insistindo, aqueles cacos foram ficando arredondadinhos na garganta. Não é? E isso acontece conosco quando nós nos colocamos nessa nova proposta de Jesus, que nós queremos praticar a compreensão, o perdão, a oração. Nós não queremos mais sentir ódio, nós não queremos mais nos vingar, porque nós já começamos a compreender que isso não vai nos levar a lugar melhor. Leva-nos a lugar algum, mas não a lugar melhor. Então, nós precisamos compreender o que é esse amai. Não é o mesmo amor daquela pessoa que me oferta carinho, confiança, segurança, alento, não é. E não se preocupem, meus irmãos, não devemos nos preocupar se no início essa atitude nos soa falso. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou falso, eu não sou falsa. Na verdade, é uma desculpa para não mudar de hábito. Porque no início, sim, soa falso, sim. Quando nós queremos ser aquilo que ainda não somos, nós nos sentimos um pouco desconfortável, porque não é hábito. Não é hábito. E tudo aquilo que nós vamos praticando, nos esforçando, vai tornando-se hábito. E um bom hábito, ele nos causa uma alegria que tem dias que a gente está tão feliz sem motivo. Porque eu estou nesta nova busca, neste novo esforço. E é aí que nós vamos começar a compreender a mensagem de Jesus, quando ele diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. É tão maravilhoso isso. Eu estava ali sentada, observando todo o movimento, a nossa irmã fazendo a prece, o trabalho que está acontecendo na casa, de novos trabalhadores chegando, que a gente sabe que tem trabalhadores que estão há anos aqui na luta e as coisas estão começando a se encaixar e acontecer. E eu fiquei ali pensando: meu Deus, quando que eu ia imaginar que a doutrina espírita é capaz de nos trazer tanta felicidade sem motivo algum? Eu não ganhei na loteria, não aumentou o meu salário, mas a gente vai aprendendo a viver. A doutrina espírita nos chama a atenção para essa parte primitiva e fundamental do Evangelho de Jesus. E isso, meus irmãos, é transformador. E quando Divaldo Pereira Franco fala que ele já está passando dos 90 anos e ninguém acredita o que ele diz, o que é isso? O que lhe traz tanto brilho, tanta luz e longevidade? A doutrina espírita. Ela causa isso. Na verdade, o Evangelho de Jesus.
o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós vamos compreender então a fala de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas é necessário colocar em prática. E no início é bem doloroso, porque nós temos que nos conhecer, nós temos que nos transformar, nós temos que aprender a pagar o mal com o bem. Não é fugir da lei da própria proteção. Porque a autoproteção, ela é uma lei divina. A pessoa tem direito de se defender, de querer o melhor, de viver bem. É uma lei natural. E não é colocar o pescoço àquele que abusa de você. Não é isso que é pagar o mal com o bem. É fortalecer-se nesse Evangelho de Jesus ao ponto de dizer: isso não me serve, isto eu não quero. Com esta pessoa, por este momento, não quero conviver. Ou mudo eu, mudamos nós, ou cada um segue o seu caminho, até que em um outro instante possamos nos encontrar e reparar. Porque vamos descobrindo com o Evangelho de Jesus que se o outro me causa um mal, e se eu revido com o mesmo mal, eu também estou fazendo errado. Porque quando alguém faz alguma coisa errada e nós vamos lá e julgamos e damos o troco com a mesma moeda, nós também estamos fazendo o mal. E a lei é para todos, lembrem? Lembram que nós comentamos no início? A lei é para todos. E é disto que Jesus nos chama a atenção, que a lei é uma só, para o meu inimigo como para o meu amigo, para mim ou para quem me causa mal ou para quem eu faço. A lei é a mesma. E é disto que o Evangelho nos chama a atenção. É difícil no início, porque é um hábito novo. Nós estamos comentando ainda hoje, na abertura dos nossos trabalhos. Se eu mudar o refrigerador de lugar, ele esteve 10 anos em um lugar na minha cozinha, e eu mudar ele de lugar, quando eu for guardar algo, eu vou naquela direção de 10 anos atrás, porque virou hábito. Imagina se com coisas tão simples nós habituamos naquela direção, o que dirá das coisas do Espírito? Porque é a essência da vida, é as coisas do Espírito. Tudo mais é misericórdia divina, para que nós possamos nos sentirmos bem, vestir bem, comer bem, ter um carro bom, ter uma casa boa, calçar bem, viajar, passear. Não é a essência, é misericórdia. Porque quando nós estamos distraídos, nós estamos distraídos ainda com a vida, o acaso cuida de nós, para que nós possamos experimentar alegrias. Mas a verdadeira felicidade só se dá com as riquezas do Espírito. Vamos descobrindo que pouco pode tornar-se muito em nossas mãos. E o mais interessante é que nós vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada a gratidão. Os inimigos desencarnados, a doutrina espírita nos esclarece através da reencarnação, que nós deixamos para trás ou retornam ao plano espiritual, afetos e também desafetos. E que as obsessões, as possessões, são estas causas. Entretanto, não há obsessão sem ressonância.
Se eu carrego mágoas, carrego raiva, carrego ódio, tenho desejo de vingança, eu movimento uma energia que causa ressonância naquele que tem a mesma sintonia. Então, a espiritualidade nos fala que deveríamos ser gratos. Quantos de nós mudou de vida por causa do obsessor para melhor? Quantos de nós foi procurar os verdadeiros tesouros da vida por causa da obsessão? Quantos? Então, na verdade, o obsessor, ele é um instrumento para nos burilar, para trocarmos de ressonância, de sintonia, de buscas, de qualidade de vida, de hábitos, de novas propostas. Nos ajusta a lente da mente. Trocamos até mesmo a cor, de cinza para rosa ou colorido, porque mudamos o pensamento, a visão, porque a gratidão, ela tem essa capacidade de transformar a nossa vibração. Então, dar o outro lado é exatamente este. É procurarmos sempre o melhor. Quando nós temos implicância com alguém, ou raiva de alguém, nós não conseguimos ver o que essa pessoa tem de bom. E aí nós focamos só no que a pessoa tem de mal ou de ruim. Imagina o dia inteiro olhando para aquela pessoa que você não gosta, no seu ambiente de trabalho, convivendo com aquela pessoa na família que você sabe que hoje vem para o almoço, ou vem para o jantar, ou vai se reunir. Primeira coisa que você lembra, meu Deus, é o defeito da pessoa. Ressonância. Agora, tenta mudar. Muda de hábito. Aceita a proposta de Jesus. Mas é árdua essa tarefa. Não é fácil. Por quê? Porque o bem, quando ele se instala, é para sempre. É para sempre. Essa é a questão. É demorado até se instalar. No momento que você instala, ele é para sempre, ele torna-se hábito e automático. E quando nós apresentamos, então, esta outra face, este olhar, este sentimento, nós vamos descobrindo que a pessoa não é tão má e que nós não somos assim, tão bonzinhos, como nós achávamos que nós éramos, tão perfeito, como nós achávamos que nós éramos. Porque começamos a trabalhar aquilo que a espiritualidade nos chama a atenção, que é o orgulho, que é o mal, os males, né? Orgulho e egoísmo, as chagas da alma. E aí você pensa que é só o outro que tem. E quando você muda a face, você começa a dizer, meu Deus, quanto bicho aqui dentro de mim, eu nem tinha me dado por conta. Estou pensando que eu sou uma pessoa maravilhosa. Enganada. É a outra face. Lembrando sempre que Deus quer o melhor para todos. Então, a outra face não é dar para bater. Não. É olhar de forma diferente. Começar a buscar e olhar naquela outra pessoa que ela também tem qualidades. Porque, afinal de contas, quando nós prestamos atenção no Pai Nosso, meu Deus, é de todos nós. E aí, essa imagem nos mostrando, né? A espiritualidade trabalhando, tanto no algoz, né? Quanto no réu. Porque nós mudamos o dispositivo, que é a gratidão. Então, trabalhar no início, isso vai sendo só uma fala, e como nós falamos, soa falso.
Soa mesmo. Mas não se apegue nisso, continue trabalhando e você colherá os resultados. Mas o que a espiritualidade nos fala é que nós não devemos ter pressa quando se trata de espiritualidade, de alma, de mudança verdadeira. Muitas vezes nós chegamos aqui na casa e as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu vou ficar quantos anos fazendo tratamento de obsessão? Quantos anos? Quantos anos você acha que você tem? Você é um espírito eterno. Só uma encarnação está ótimo, porque você começou a despertar. Então, se você ficar esta encarnação inteira fazendo tratamento, que bom. No final dela, alguma coisa vai ficar diferente, pode ter certeza. Então, não desista. As coisas do espírito não funcionam no automático, na perseverança, é na persistência, é no labor diário. Precisa de... Esse é o verdadeiro trabalho. Trabalho. Essa é a palavra. Muito trabalho. A vingança. O que a espiritualidade nos fala? Nos observemos. Se há em nós sentimento de vingança, então, moralmente, nós estamos atrasados. Então, eu estou atrasado. Se isso ainda se movimenta em mim, espiritualmente e moralmente, eu estou atrasado. E para que nós possamos ter um planeta de regeneração, só com pessoas regeneradas, com seres regenerados. Não vai ser o planeta Terra que vai mudar, ficar lindo e maravilhoso, todo arborizado. Não, gente, é nós. É nós que vamos fazer a autotransformação, transformar tudo à nossa volta, na escola dos nossos filhos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na sociedade espírita que nós fazemos parte. Em qualquer lugar que tu te movimentar, tu vai regenerar. Tu é a ferramenta. O ódio. Então, vamos averiguando todas essas mazelas, né? E observarmos em nós. Nós sabemos desta fala que não podemos mudar ninguém. Só nós. A fala a gente sabe. Agora, na prática, é um tanto complicado, né? Nós somos bom de verbo. Na prática que a coisa é mais complicada, né? O duelo, nos dias de hoje, nós não vemos mais esta cena. Mas nós somos tão articulados na questão de encobrirmos as nossas mazelas que nós vamos refinando o duelo. Dentro do lar a gente vê a esposa e o marido, os filhos, com os pais, com as mães, no trabalho, a disputa. Quem é o melhor? Às vezes eu fico impressionada na família. Um fala, não, porque tu fez isso, não, porque tu fez aquilo. Gente, as pessoas disputam o carinho, a atenção, quem fez melhor, quem é o melhor. Então, vamos prestar atenção em nós. Os duelos ainda acontecem. Nas áreas acadêmicas, os duelos acontecem, são bem acirrados. Então, prestemos atenção. O duelo, ele mudou, mas ele ainda existe. Jesus, né? O nosso modelo e guia, nos falando da misericórdia divina, do perdão. E ele é o nosso exemplo sempre. Não devemos e não podemos pegar ninguém para modelo e para exemplo. Isso é cruel. Porque em algum momento as pessoas vão nos decepcionar. Nós vamos decepcionar. Então, lembrando sempre que há só um modelo e guia, que é Jesus. Todos nós somos irmãos de caminhada, na mesma busca, acertar. Então, amar os inimigos é fazer o melhor que podemos. Não é amar como eu amo as pessoas do meu coração, mas é ao menos
trocarmos a lente, mudarmos o olhar, alimentarmos outros sentimentos e outras emoções em relação às pessoas. Melhor não é em questões materiais, mas no amor, na moral. E é a esse convite que Jesus nos faz. Porque, como nos diz também um provérbio aborígene, né? A África sempre nos dando muitas lições, somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. Depois, voltamos para casa. Muito grata, que Jesus nos abençoe os nossos melhores propósitos. Assim.